eu sempre gostei muito de frequentar a igreja, sempre gostei muito de ir à missa. Eu era Maria Missa, sempre fui. Mesmo quando eu morava em Belém, eu passei a frequentar a igreja em Belém, ia muito à missa. Acabei fazendo a minha crisma em Belém, enfim. Quando em 2023 eu entrei em depressão, a primeira coisa que eu parei de fazer foi ir à igreja. Eu não conseguia sentir a presença de Deus, eu não conseguia sentir amor, eu não conseguia ver sentido em continuar indo à missa, eu não conseguia ler nada sobre a Bíblia. Eu lia, mas, sabe, aquilo não significava nada para mim. Eu ia à missa, mas eu ficava viajando, e aquilo me deixava muito angustiada, porque eu sempre tive muita fé. Então, eu comecei a piorar muito da depressão, fiquei muito ruim, e um dia, assim, de momento de muito desespero, eu tirei todos os amuletos que eu usava, terço, cruzinha no braço, cruzinha assim, tudo eu tirei. E comecei a dizer, nada disso é real, nada disso muda alguma coisa na minha vida, Deus está vendo que eu estou sofrendo e Ele não está me ajudando, Ele me deixou sozinha. Era assim que eu me sentia abandonada. Então, no momento de muito desespero, de muita tristeza, eu falei para Deus assim, por favor, eu preciso descansar, você precisa me ajudar. Eu não quero desistir da minha vida, mas você tem que me mostrar por que eu tenho que continuar, qual é o meu propósito, o que eu estou fazendo aqui, por que eu não posso desistir. E mesmo assim eu não conseguia escutar nada de Deus, eu não conseguia ter uma resposta, eu não conseguia sentir nada no meu coração. Então eu falei, eu vou procurar um padre. Fui na igreja, e quando eu cheguei na igreja, o padre que estava lá era o padre Fernando, pároco da nossa paróquia. E eu falei tudo pra ele, eu falei, olha, eu venho na missa, eu não sinto nada, eu leio a Bíblia e não sinto nada. E ele falou pra mim, então você tem que continuar, é isso que você tem que fazer. Continue vindo à missa, mesmo se você ficar na igreja de devaneio, pensando na morte da bezerra, não tem problema, continue vindo e continue lendo a Bíblia, que uma hora você vai melhorar. Faça o seu tratamento, continue fazendo terapia, tomando as suas medicações, mas não perca a sua fé. Não perca sua esperança, porque Deus vai te ouvir em algum momento. E assim eu fiz. Eu ia na igreja, assim, como se fosse um passeio, sabe? Eu fazia terapia na mesma rua da igreja daqui da minha cidade. Então, eu saía da terapia, era bem no horário da missa. Eu entrava na igreja, não sentia nada, não ouvia nada, não prestava atenção em nada. Mas continuei persistindo. Hoje, agora que eu estou melhor, eu voltei a ir para a igreja, voltei a estudar sobre Deus, voltei a ler a Bíblia, voltei a frequentar a igreja. E posso dizer que a primeira batalha que a gente vive dentro da depressão é a batalha espiritual, é isso que o inimigo quer da gente. Ele quer nos afastar de Deus, ele quer que a gente desista, ele quer que a gente fique triste, ele quer que a gente desconfie de Deus, sabe? Passe a questionar a Deus, e assim ele nos afasta, né, do nosso Senhor. Então, se você está passando por um momento de depressão, ou se você está passando por um momento de dúvida, busque ajuda, busque a Deus. Mesmo que você não sinta nada, persista, porque em algum momento você vai sentir o seu coração voltar a arder por Deus, você vai sentir os calafrios que Deus coloca ali pra gente quando você pergunta, Deus, você tá me ouvindo? E Ele te responde. Então persista, que uma hora você vai conseguir voltar a sentir Deus do seu lado.